Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Mariana. Aqui nesse canal eu converso com você sobre mente, emoções, energia e sobre tudo aquilo que envolve, né, os poderes da nossa mente, lei da atração, tudo que envolve inteligência emocional e como a gente administra nossas emoções, e sobre autodomínio energético e o nosso universo energético. Hoje eu quero falar sobre emoções. Gostaria de falar sobre uma emoção muito específica, que é a emoção da vergonha. Como que a gente faz para lidar com ela, para curar, né, nossas dores da vergonha. Então, eu quero começar falando o seguinte. Para a gente entender emoções, é importante que a gente entenda, todas as emoções, elas surgem da separação. Nós somos seres que, em essência, nós somos seres completos, tá? Nós somos fonte e nós vivemos dentro da fonte. A natureza do nosso ser, ele é autossuficiente no sentido de que nós já somos a fonte. Então, tudo aquilo que a gente precisa, a gente consome de nós mesmos. Nós recebemos de nós mesmos aquilo que a gente precisa. Então, no nosso estado essencial, elevado, na nossa essência, no nosso espírito, as nossas necessidades afetivas, emocionais, a nossa autoimagem, tudo isso é suprido por nós mesmos, pelo ser que nós somos. Nós não somos um ser que temos falta de algo, nós somos um ser completo em nós mesmos. Mas, na jornada da evolução, e o que é a jornada da evolução? É a jornada da autoconsciência. Então, o espírito completo em si mesmo, ele começa a querer ficar consciente de quem ele é e do seu tamanho, da sua grandeza, né, da magnitude, de tão enquanto é incrível a vida e quem ele mesmo é. Então, ele se separa. O que se separa da nossa essência? A nossa consciência. Então, a nossa consciência faz uma jornada de esquecer quem é, de se separar de quem ela é, da fonte que ela é, né? E a gente faz isso nas dimensões, na terceira dimensão, nas dimensões aonde a consciência pode ficar restringida, né? E aí a consciência ela vai adquirindo consciência de quem ela é durante a vida. Só que na separação ela começa a experimentar falta. Então, e quando a consciência experimenta falta, ou seja, aquele sentimento de ser suprido e de ser completo para de existir, ele começa a projetar fora, começa a projetar no mundo a sua completude. Naturalmente, o mundo a gente projeta muito nos outros, nas relações. Então, quando a gente começa a projetar fora da gente a completude, então eu tenho uma necessidade emocional, eu tenho uma necessidade afetiva, qualquer tipo de necessidade, eu tenho uma necessidade energética, eu tô com carência energética, eu acho que eu vou conseguir completar no mundo, em alguma experiência, em alguma relação. Quando eu acho isso, né, e esse é o meu estado de consciência atual, o estado de ego, quando o ego acredita que ele vai se completar em alguma coisa fora dele, ele começa a desenvolver um eu ideal. Todos nós fazemos isso, a gente desenvolve um eu ideal, que é um eu que é como se acreditasse que se eu fosse de tal forma, né? E muitas vezes uma forma que é vendida pelo mundo, que diz assim, ó, se você for assim, você vai receber o que você precisa. Então eu acredito que se eu for de tal forma, né? Se eu tiver tal aparência, se eu tiver tal comportamento, eu vou ser mais aceita, mais aprovada e vou receber mais daquilo que eu preciso. Esse eu ideal é a causa das nossas emoções negativas. Então, quando qualquer coisa nesse sentido se frustra, aí a gente
a gente reage de uma forma específica, ou com raiva, ou com tristeza, ou com depressão. Existem muitas facetas, né? Muitas caras que essa emoção ela vai se apresentar. Mas isso é porque estamos frustrados nessa nossa empreitada de nos completarmos através de alguma experiência externa ou de alguma relação. E aqui entra a vergonha, né? A vergonha é quando a gente acredita que o nosso ser, quem nós somos, não é adequado, não é bom o suficiente, ou alguma ação nossa não foi boa o suficiente e vai ser reprovada, condenada. Dessa forma, eu não vou ter aquilo que eu quero de fora, ou aprovação, ou amor, ou pertencer. Essa é a experiência da vergonha, tá? Vamos definir isso primeiro. Outra coisa que eu queria falar é: como que você tem certeza, como que a gente pode ter certeza sobre essa nossa essência completa, plena? Essa é uma experiência que você vai ter transcendendo o seu nível, o seu estado consciencial normal. Né? Então a gente tem essa experiência num estado de transe meditativo, em alguma experiência, pessoas têm esse tipo de experiência numa EQM, experiência de quase morte, ou seja, quando a gente rompe, né, esse limite consciencial que a gente vive e a gente tem uma expansão, a gente tem uma experiência espiritual mais profunda, você consegue acessar esse estado de plenitude, de fonte, e aí você entende, pô, é possível realmente que eu me complete em mim mesma, tá? Queria falar esse parênteses, mas então vamos lá. Quando eu estou inadequada, aqui eu quero falar hoje especificamente sobre a vergonha. Eu sou inadequada, então eu não vou receber de fora aquilo que eu quero e eu registro isso dentro de mim. Quando essa emoção ela fica registrada, isso altera o nosso comportamento. É como se surgisse um eu na gente que vai se esconder, que vai se comportar de acordo com aquele sentimento. Então, o sentimento de eu não sou bom o suficiente, eu não sou adequado, eu fiz algo errado, eu vou ser julgado, não vou ter de fora aquilo que eu preciso e mais vou ter a condenação do mundo de fora. Então, eu me moldo, me fecho. A tendência é que a vergonha nos feche, nos contraia, nos tensione. E aí a gente precisa entender qual é o tipo de tratamento que a gente faz para essa emoção. Você pode perceber que se você lembrar de alguma situação específica em que você sentiu muita vergonha, você vai sentir aquilo naquela mesma intensidade. A vergonha é uma emoção que ela fica registrada praticamente na sua íntegra, assim. Você consegue sentir detalhes daquele sentimento. A vergonha, você acessa ela de forma muito forte, né? Lembra aí de alguma passagem sua de vergonha e lembra que você fala assim, ai meu Deus do céu, sente a vergonha de novo. Então tá, então a gente já sabe que se a gente tem essas emoções de vergonha, se a gente tem muito essa sensação de inadequação ou de que o nosso eu não é aquele ideal, quando a gente tem muito um ideal formatado e ao mesmo tempo a gente tem várias experiências opostas a esse ideal, né? A gente não conseguiu alcançar esse eu ideal, a gente começa a acumular muito sentimento de vergonha de quem nós somos de verdade. E aí, como que a gente cura isso? Como que a gente reverte isso? Ao contrário de outras emoções que tem a ver com a elaboração da emoção, ou seja, conhecer a emoção, sentir a emoção, permitir a emoção, a vergonha ela não se cura somente com isso. Ela precisa de uma outra coisa. E é aqui que dá um insight grande pra gente, porque a emoção da vergonha ela é curada quando a gente consegue acessar o nosso amor pela vergonha. Então, em essência, a definição de vergonha é a separação do amor. Quando eu não amo quem eu sou, porque
eu tô querendo ser alguém que o outro quer que eu seja, eu sinto vergonha. Mas quando eu fico consciente de qualquer experiência de vergonha e que essa experiência de vergonha é simplesmente uma separação do meu próprio amor, eu curo essa experiência amando quem eu sou. E quem que eu amo? Eu amo alguém que não é perfeito. Eu amo alguém que erro. Eu aceito, sim. Eu aceito, eu posso errar, eu posso ter vergonha, eu posso me amar. E eu deixo de valorizar aquilo que o mundo espera de mim, porque geralmente a vergonha tem a ver com isso. Nossa, o que todas essas pessoas pensaram de mim, desse meu eu que teve essa atitude inadequada? Então, quando eu tiro a força de tudo isso, eu falo, não me importo, porque eu amo esse ser inadequado que eu sou. Esse ser inadequado que eu sou pode ter qualquer tipo de inadequação que ele quiser. Ele pode ser o erro que ele quiser ser, tá? Dentro de um conceito aí, de algum modelo. E mesmo assim, o meu amor será incondicional. Então, eu abraço esse meu erro e aceito, integro no meu corpo, eu sinto esse erro e assumo que ele faz parte de quem eu sou. Eu não sou alguém que a minha mente gostaria que eu fosse. Eu não sou alguém que, na teoria, seria muito legal, perfeito, ideal. Eu não sou, eu sou isso aqui. E isso aqui que eu sou, eu assumo, eu amo, custe o que custar. Essa atitude é a atitude que integra e cura a vergonha, certo? Quando a gente consegue ir fazendo isso, integrando essas nossas partes, a gente consegue, de uma maneira incrível, quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue pertencer às relações. Então, de uma forma meio equivocada, a gente acha que a gente precisa ser perfeito para ter muitas relações, né? Mas quanto mais a gente acha isso, mais a gente se isola, porque mais a gente acumula vergonha. E quando a gente faz o caminho oposto, de amar aquilo que nós somos, independente da vulnerabilidade que isso nos coloque, mais a gente consegue se fortalecer para entrar nas relações. Certo? Pense nisso. Isso vale também para as outras emoções. O amor por qualquer emoção é um potencializador de cura da emoção, mas para a vergonha ele é a chave. Então se ame no seu erro, aceite o seu erro, incorpore o seu erro, defenda o seu erro como o ser real que você é, abra mão do seu ser ideal. O seu ser ideal, infelizmente, ele não existe. Nós não vamos alcançar as expectativas que alguma ideia, né, impõe pra gente. Então, abra mão das expectativas, seja quem você é, custe o que custar e experimente uma profunda cura aí dessas emoções de vergonha, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Deixa o gostei pra mim e até o próximo vídeo.